Gênesis capítulo 39. Abra, por favor, livro do Gênesis, capítulo de número 39. Gênesis 39. Glória a Deus. Em teus braços é o meu descanso. Quem encontrou, diga eu. Vamos ler a partir do versículo 2. Está escrito assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu patrão egípcio. Vendo, pois, o seu patrão que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Amém? Quero ler mais uma vez esta palavra. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu patrão egípcio. Vendo, pois, o seu patrão que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Amém? Você crê que isto aconteceu? Vamos orar para que Deus fale conosco através da sua palavra. Pai querido, Deus amado, acabamos de ler a tua palavra e nós acreditamos com todo o nosso coração que este livro aberto é a tua boca a falar com cada um de nós. Então fala, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ninguém veio aqui para ouvir a voz do homem, ninguém está interessado no que o homem tem a dizer. Todos nós queremos e precisamos ouvir o Senhor falar. Por isso te pedimos, Pai, remove todo obstáculo, todo impedimento, tudo, qualquer coisa que queira se opor à ministração da tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus, e que a tua santa e gloriosa palavra vá e penetre na alma, no espírito, no entendimento de cada pessoa e produza o resultado para o qual está a ser enviada. Em nome de Jesus te pedimos, Pai, e que assim seja. Amém e graças a Deus, amém? Aplauda a palavra de Deus, aplauda bem forte. Está fraco estes aplausos, se é para Jesus tem que melhorar, aplauda mais. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado, recebe os aplausos da tua igreja, são para o Senhor, como sinal de louvor, gratidão, adoração, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará por nós. Graças a Deus, glória a Deus. Amém? Amém, igreja? Muito bem, podes tomar o teu assento, o teu lugar. Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Como você viu, esse texto fala sobre José. José que ficou conhecido como José do Egito, mas que não era egípcio, ele era hebreu. Ele era filho de Jacó, que depois teve o seu nome mudado para Israel. Ele era neto de Isaque e bisneto de Abraão. E José, ele tinha uma bênção especial de Deus sobre a sua vida. Esta bênção que vinha desde Abraão. Quando Deus chamou Abraão, que ele ainda era Abrão, Deus o chamou e mandou que ele saísse do meio da sua parentela, saísse da casa do seu pai e fosse para o lugar que Deus lhe mostraria e Deus o abençoaria. E Abrão obedeceu. Deus disse: eu deveras te abençoarei, farei de ti uma grande nação. E Deus prometeu estar ao lado de Abrão e abençoá-lo todos os dias da sua vida e abençoar a sua descendência. E Deus assim o fez. E quando Abraão teve Isaque como filho, a bênção de Deus, quando Abraão morreu, ela automaticamente passou para a vida de Isaque, que era o filho da promessa.
Isaac teve 2 filhos, vou resumir rápido aqui a história, né? Isaac teve 2 filhos que foram Esaú e Jacó. Eram gêmeos, mas como Esaú nasceu primeiro, ele tinha o direito à bênção da primogenitura. Aquele que abria a madre, como diz a palavra, ele tinha direito à bênção da primogenitura. E era o caso de Esaú. Porém, no capítulo 25 de Gênesis, a Bíblia diz que Esaú, ele desprezou a bênção de Deus. Porque ele chegou do campo com fome, e Jacó tinha acabado de preparar uma comida. E ele pediu para Jacó um prato daquela comida, uma sopa. E o Jacó disse: não, eu não te dou não. Eu troco pela bênção da primogenitura. E ele, além de tudo, é exagerado, porque ele fala: eu estou para morrer de fome, de que me vale a primogenitura? Quer dizer, ninguém que está falando vai morrer de fome nas próximas horas, não é verdade? Se a pessoa tiver para morrer de fome, ela já parou de falar há algum tempo, não é? Ela não terá mais forças para falar. Então, se ele está falando, está dizendo que vai morrer de fome, ele está sendo exagerado. Ele poderia dizer: você quer minha bênção? Não vou te dar não, eu vou preparar uma comida para mim e não vou te dar bênção, coisa nenhuma. Mas ele: eu estou para morrer de fome, de que me vale a bênção? Fica para você. Jacó falou: não é assim não. Eu quero que você declare, eu quero que você jure que você está passando a bênção para mim. Aí ele vai, abre a boca e declara que está passando a bênção para Jacó. Depois, Jacó vai tomar posse da bênção de uma maneira meio estranha, né, com a sua mãe fazendo ele mentir para o pai, né? Mas eu sempre digo que aquele momento não foi para abençoar a Jacó. Aquele momento foi para convencer Esaú que a bênção não era mais dele. O Isaac, na cabeça dele, ele tinha abençoado Jacó. Quando Esaú vem, ele fala: olha, eu já abençoei Jacó, agora já era. A bênção já está com ele. O Esaú fica bravo e promete matar, ele jura o Jacó de morte. E é aí que o Isaac chama Jacó, manda ele para a casa do seu tio, irmão da sua mãe, e aí o Isaac abençoa Jacó. Aí sim, ele recebe a bênção, porque o pai o está abençoando sabendo que é ele. E aí o pai libera a bênção sobre a vida de Jacó. E aí Jacó vai para a casa do seu tio Labão. Quando ele chega lá, ele vê a sua prima Raquel, e ele fica apaixonado por ela. E ele quer casar com a prima, mas ele não tem dinheiro para pagar o dote. O que ele propõe? Trabalhar 7 anos para se casar com a prima Raquel. O tio dele era meio malandro, né? Tudo bem, você quer trabalhar 7 anos, casa, trabalhe e você casa com a Raquel. Trabalhou 7 anos, no dia do casamento, a Bíblia diz que o tio o embebedou, e quando ele acordou, ele não estava com a Raquel ao seu lado, estava com a Lia, que era a irmã mais velha, e que a Bíblia diz que era menos bonita do que a Raquel. Se bem que, na minha opinião, a beleza ela é relativa, né? Aquilo que eu posso não achar bonito, outro pode achar, ou não é? Pode ser que não seja bonito para mim, mas para outra pessoa pode ser. Por exemplo, tem pessoas que facilmente vão chegar para mim e dizer que eu sou feio, mas minha mãe fala que eu sou lindo. Então, quer dizer, que depende de quem está olhando e avaliando, não é verdade? Então, eu sei que eu sou bonito, porque a minha mãe me acha bonito. Então, fim de papo. Amém, amados? Mas a verdade é essa, né? Para uns é feio, para outros é bonito. Mas a Bíblia diz que a Lia era menos bonita. Aí o Jacó reclama, o Labão fala: é que aqui nós não costumamos dar a filha mais nova para se casar antes da mais velha. Você trabalha mais 7 anos e daqui uma semana eu te dou a Raquel também. Mas você tem que prometer que vai trabalhar mais 7 anos. Tudo bem. Passou uma semana, ele casa com a Raquel também e vai trabalhar mais 7 anos. Alguém pode dizer: então Jacó tinha 2 esposas, eu também quero. Naquela época era permitido.
Hoje Deus não permite. A Bíblia diz que o homem tem que ser uma só mulher. O homem tem que ter uma só mulher. E eu sempre falo, amados, ter duas mulheres, a não ser no caso de Jacó. Jacó tinha duas esposas e uma sogra só. Olha que bênção, né? Porque elas eram irmãs, né? Problema do cara querer duas esposas é que ele vai ter duas sogras. É ou não é? Ô pastor, que é isso, pastor? Eu sou sogra e eu sou uma sogra maravilhosa. Quem é sogra aqui? Quem é sogra? Cadê as sogras? Tem algumas aí, né? Tem uma distraída ali, né? Mas tem as sogras, né? Mas eu até vou abrir um parênteses aqui, que eu gosto, né, de falar de família, né? Eu sempre falo, amados, que nem sempre o problema é da sogra, ou nem sempre o problema é a sogra, né? E eu dou o seguinte exemplo, né? O casal, quando ele se casa, ele precisa resolver os seus problemas entre si, a não ser problema de agressão, violência, ameaça de morte, essas coisas, né? Agressão física, aí tem que buscar ajuda. Mas probleminhas do dia a dia o casal tem que resolver, não tem que ficar envolvendo a família, né? Aí eu dou o seguinte exemplo, às vezes o casal se casa, aí a mulher se propõe a fazer o almoço, só que ela erra a mão e põe um pouquinho de sal, né, a mais, além do que devia. Aí a comida fica salgada. Aí o fulano vai comer, quando ele prova, tá salgada, né? Tá horrível. Aí ele já manda mensagem de WhatsApp para a mãe: ô mãe, estou com fome. A fulana fez uma comida aqui, mas está salgada, não dá para comer. Aí a mãe já fica de lá: ai meu Deus, meu bebê está passando fome, aquele incompetente não sabe nem fazer uma comida, é ou não é? Aí se morar perto, começa a levar prato de comida para casa. Está aqui, meu filho, eu trouxe a comidinha que você gosta. E aí vira uma bagunça, é ou não é? Começa a criar atrito. Então, o que eu falo? Casou, meu filho, a comida ficou salgada, coma. Depois tome um captopril ou uma losartana, por causa da pressão artificial, pressão arterial, né? E fala: olha, ficou uma delícia a comida, mas se na janta você colocar 10% do sal que você colocou no almoço, vai ficar melhor ainda. E vida que segue, entendeu? Não tem nada de ficar envolvendo mãe, pai, cunhado na história, porque muitas vezes o casal é que acaba trazendo a família para dentro do relacionamento. Amém? Então, eu estou falando isso por causa que eu falei da sogra, né? No caso de Jacó, ele tinha uma sogra só, mas quem quer duas esposas vai acabar tendo duas sogras, né? Mas a sogra geralmente é bênção. A minha sogra era uma bênção, né? Hoje ela já está no céu, né? Está no céu. Glória a Deus, né? Lembrei de outra brincadeira que o pessoal fala: o pessoal é fogo, né? Diz que o cara minha sogra é um anjo. Sorte sua, a minha até hoje está viva, né? Era um anjo, tinha morrido, né? Mas, amado, minha sogra não é um anjo porque morreu, não. Ela era uma bênção, né? Ontem mesmo eu estava falando dela. Mas olha só, amado, José, ele se casou com as duas filhas do Labão. E muita gente acha que Jacó fez papel de otário. E aparentemente fez, né? Porque o cara trabalhar 14 anos para se casar com uma moça, né? E o sogro ainda o enganou, ao invés de dar a Raquel, deu a Lia. E aí depois que ele trabalha os 14 anos, ele chega para o sogro e fala: ó, eu vou embora, me dá aqui minhas esposas, meus filhos, e também tinha as concubinas, as servas. E ele teve filho com as servas, ele teve filho com a Lia, ele teve filho com a Raquel, teve um monte de filhos. Aí ele fala: ó, vou embora. Aí o Labão fala: não vai embora não, que eu vi que Deus me abençoou muito por tua causa. Então, fala quanto você quer ganhar que eu te pago. E aí o Jacó diz: olha, o salário que eu quero é esse. Ele faz aquela proposta do Labão pagar para ele as ovelhas e cordeiros e os cabritos que nascessem malhados ou salpicados. O Labão concordou, achando que o Jacó ia se dar mal, mas aí começou a nascer só cordeiros e cabritos malhados e salpicados. Aí o Labão mudou
E Jacó vai dizer para Lia e para Raquel, ele vai dizer, olha, o vosso pai mudou meu salário 10 vezes. Ou seja, Labão fez tudo que pôde para impedir a bênção na vida de Jacó, mas não conseguiu. A Bíblia diz que em aproximadamente 6 anos, todo o rebanho de Labão passou para Jacó. Então, preste atenção. Em 14 anos, Deus multiplicou o rebanho de Labão. Correto? É isso que a palavra de Deus fala. Em 6 anos, Deus passou o rebanho para as mãos de Jacó. Então, naqueles 14 anos que o rebanho multiplicou, Jacó trabalhou para quem? Para ele, uai. Porque o rebanho multiplicou, mas depois passou para as mãos dele, sim ou não? Então passou para ele. Só que tem o momento certo da bênção chegar na nossa mão. E o que muitas pessoas não entendem é isso. A pessoa fica na igreja 6 meses, 1 ano. Ah, Deus não está me abençoando, eu vou embora. A pessoa não sabe esperar o tempo de Deus. Eu costumo dar um exemplo, né? Um exemplo simples para você entender. Nós estamos na campanha de 7 orações, 7 semanas, a campanha 2026, o ano dos conquistadores, com a unção da restituição em dobro, né? Agora imagine que a minha bênção está aqui, correto? São 7 semanas, ou seja, 7 passos, cada domingo é um passo que eu dou para a minha bênção, né? A minha bênção está aqui, eu estou aqui, vamos supor, eu estou aqui, né? A bênção está lá. Está me vendo, pastor Érico? Ei, pastor Érico? Está vendo? Ah, né? Olha só. Eu estou aqui. A minha bênção está lá. Só que eu não estou vendo a bênção. Mas Deus me falou que se eu for até lá, Ele vai me abençoar. Aí eu dou um passo. Eu alcancei a bênção, mas estou mais perto, sim ou não? Eu não estou vendo, mas Deus me disse que se eu chegar até lá, Ele vai me abençoar. Aí eu dou mais 2 passos. Eu alcancei, mas estou mais perto, sim ou não? É a campanha de oração, cada domingo, cada semana é um passo que nós damos para a bênção, né? Aí a pessoa, ela dá mais um passo, alcançou, mas está pertinho, sim ou não? Só que a pessoa não está vendo a bênção, ela fala, Deus não está querendo me abençoar, eu vou-me embora. Puxa, estava quase chegando na bênção. Era só ela dar mais 3 passos e alcançar a bênção, né? E a pessoa acaba desistindo, era ela dar mais 3 passos e tomar posse da bênção. Então a pessoa precisa saber esperar o tempo de Deus. Tem um texto que eu gosto muito, eu amo esse texto, eu já falei para os irmãos, eu não sei se eu vou ficar mais 1 ano aqui, eu vou completar 1 ano, agora, né, se Deus quiser, eu não sei se eu vou ficar mais 1 ano ou mais 2 anos, mas enquanto eu estiver por aqui, nós sempre vamos ver esse texto, que eu gosto muito desse texto. É o texto que está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 6. Eu vou lendo o telão, olha lá. Diz assim, olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, ou da poderosa mão de Deus, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. O que é humilhar-se? É o mesmo que submeter-se, sujeitar-se, deixar que a vontade de Deus prevaleça. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo, ou seja, no tempo dele e não no meu, para que a seu tempo vos exalte. Ou seja, se eu me submeter ao tempo e à vontade de Deus, Ele vai me abençoar, porque Ele diz na sua palavra, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Ele, quando decide abençoar, Ele abençoa. O que nós precisamos, amados, é controlar a ansiedade, colocar a ansiedade nas mãos do Senhor.
O que é a ansiedade? É aquele desejo, aquela vontade que temos de que as coisas aconteçam no nosso tempo e do nosso jeito. Nós temos que aprender a esperar o tempo e a maneira de Deus fazer. Veja o versículo 7, olha só. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Todos nós temos momentos de ansiedade. Todos nós muitas vezes ficamos ansiosos, querendo que as coisas aconteçam rápido, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas nós precisamos saber esperar o tempo de Deus. Foi assim com Jacó, foi assim com José, e é assim, amados, que temos que fazer. É assim que temos que agir, confiando em Deus e esperando o tempo dele. Jacó, depois que todo o rebanho do seu sogro é devolvido para ele, então ele volta, Deus chega para ele e fala, volte para a casa do seu pai. Então ele volta para a sua terra, agora próspero, rico, abençoado, ele volta. E ele, como José era filho da mulher que ele amava, que era Raquel, porque ele teve filhos com a Lia, ou Leia, algumas versões escrevem Lia, outras escrevem Leia. Ele teve filhos com a Zilpa, ele teve filhos com a Bila, mas ele teve 2 filhos com a Raquel, que era a mulher a quem ele amava, que foram o José e o Benjamim, né? E a palavra de Deus diz que a bênção recaiu sobre José, porque José era o filho primogênito da mulher que ele amava de fato, de verdade, que era a Raquel. E a palavra de Deus diz que o José, ele era abençoado por Deus, Jacó o amava muito. A Bíblia diz que Jacó o amava mais do que os seus outros filhos. E ele demonstrava isso. Os filhos começaram a perceber que o pai amava mais a José do que a eles e começaram a ficar enciumados. E a palavra diz que o José, ele ganhou do seu pai uma capa de várias cores, uma túnica de várias cores, e os irmãos ficavam enciumados. Aí José teve aquele sonho que eles estavam no campo colhendo trigo, e o feixe de trigo do seu feixe de trigo se levantava, e de repente os feixes de trigo dos seus irmãos começaram a reverenciar o feixe de trigo de José. E aí a palavra de Deus diz que depois José sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam a ele. José sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam a ele. Aí ele conta e o pai dele diz, o que é isso, menino? Você está querendo dizer que eu, sua mãe, seus irmãos vamos nos curvar a você? Era Deus falando com José. Aí chega o ponto dos irmãos vendê-lo como escravo para os ismaelitas. E os ismaelitas o levam para o Egito. E lá ele é vendido para o Potifar. E aí chegamos nesse ponto da história que nós lemos aqui no capítulo 39. Eu resumi para você a história desde Abraão até José. A bênção que esteve sobre Abraão passou para Isaac, passou para Jacó, que depois teve o seu nome mudado para Israel, e agora está sobre José. E a palavra diz aqui no versículo 1 do capítulo 39, olha só. E José foi levado ao Egito, porque ele foi vendido como escravo, né? José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Então o Potifar o comprou e o colocou para trabalhar na sua casa, sem dúvida nenhuma, entre tantos outros escravos, entre tantos outros servos, entre tantos outros empregados. Mas José se destacou de todos os demais empregados, por quê? Porque sobre ele repousava a bênção de Deus. E aí o texto diz que ele se destacou, como nós vimos, veja só, o versículo 3 diz, vendo pois o seu patrão, que o Senhor estava com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos,
e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, sobre tudo o que ele tinha na casa e no campo, diz a palavra de Deus. Amém? Então a palavra de Deus diz que o Senhor abençoou o egípcio, abençoou o Potifar por causa de José. Isso tinha acontecido com Jacó. Lá no capítulo 30, no versículo 27, o Labão vai dizer para Jacó, quando Jacó, depois que cumpre os 14 anos, ele fala, olha, me dá aqui minhas mulheres, meus filhos, que eu vou embora. Aí o Labão diz, não vai embora não, porque Deus tem me abençoado muito por tua causa. Ou seja, a bênção de Deus faz a diferença. Quando a bênção de Deus está sobre nós, não apenas nós somos abençoados, mas as pessoas à nossa volta também. Eu falava com os irmãos aqui hoje, quando eu trabalhei em Portugal, um irmão chamado Carlos Ramos, aliás era um casal, o Carlos Ramos e a Elvira, a esposa dele. Eles congregavam em um outro ministério, mas ela era muito doente, tomava muito remédio, e ele também estava desempregado, era aquela época de crise em Portugal, e aí eles vieram fazer uma campanha de oração na Paz e Vida. A Elvira foi curada de todas aquelas enfermidades, de todas aquelas doenças, e Deus abriu uma porta de emprego para o Carlos. Aí depois ele contando o testemunho, ele falou, pastor, os colegas de trabalho, eles comentam comigo, rapaz, depois que você chegou aqui as coisas mudaram, o ambiente na empresa mudou, aqui havia muitas discórdias, muita contenda, muita briga, o patrão era um estresse terrível, brigando com todos nós, estressado, agora ele está calmo, ele não briga mais, dá até presente, já deu presente para você, já deu para o fulano, já deu para o ciclano, o clima mudou, o ambiente mudou depois que você chegou. Ou seja, a pessoa que tem a bênção de Deus, ela leva a bênção de Deus aonde vai. José, ele trouxe a bênção de Deus para a casa do Potifar. Mas o diabo, ele é astuto, e ele então levanta a mulher do Potifar, que começa a assediar José. E ela começa a tentá-lo, e José não quer, e ela tentando, e José não. E ela insistindo, até que um dia José está sozinho em um determinado lugar da casa, e ela vem sorrateiramente e tenta agarrá-lo, e ele foge, e ela segura na sua capa, e ele larga a capa e sai correndo. E aí ela começa a gritar histericamente, os outros empregados vêm e ela inverte o jogo. Olha, o hebreu queria me agarrar, o escravo, ele tentou me agarrar, eu gritei, ele fugiu, está aqui a prova, ele deixou a capa nas minhas mãos. E José é levado à prisão. Quer dizer, ele estava bem, era mordomo, né? Tinha um trabalho de respeito na casa, mas a mulher do patrão acabou levando-o à prisão. Mas Deus era com José, e a Bíblia diz que até na prisão, Deus o abençoou. Até na prisão ele se tornou líder. O carcereiro mor, ou seja, o chefe dos carcereiros ali, ele coloca José como líder da prisão, porque José ele tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. Veja, no capítulo 40, eu não tenho como ler toda a história, porque é muita coisa, mas, ainda no capítulo 39, no versículo 21, capítulo 39, versículo 21, diz assim, olha, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Ou seja, Deus abençoou José até no cárcere.
né? Deus o fez prosperar, porque José foi fiel. A mulher assediando ele, não posso fazer isso. O patrão falou que eu posso fazer o que eu quiser dentro desta casa, posso mexer com o que eu quiser, eu só não posso colocar a mão em você. Eu não posso trair a confiança do meu patrão e pecar contra Deus. Eu não posso pecar contra Deus e ainda trair a confiança do meu patrão. Não vou fazer isso. Então, mesmo na prisão, Deus o abençoou, ele se tornou líder. Os presos confiavam em José. Ele tinha aquela visão espiritual. E a Bíblia diz que um dia ele viu 2 presos lá, meio cabisbaixos, como quem estava preocupados. Aí José chega para eles e fala: o que houve? Por que vocês estão assim, com ar de preocupados, cabisbaixos? Que a gente teve um sonho. Eu tive um sonho, ele também, uns sonhos até meio semelhantes, meio parecido, mas como que envolvendo a nossa profissão, mas não entendemos o que significa. José falou: conta para mim, quem sabe eu revelo para vocês, eu vou, como diz, interpretar o sonho para vocês, né? E aí o copeiro, era o copeiro e o padeiro que estavam presos lá também. O copeiro conta: olha, eu sonhei que eu estava com um copo do faraó na mão e eu vi um ramo de vide, e naquele ramo tinha 3 cachos de uvas. E aqueles cachos de uva, as uvas cresceram e amadureceram rapidamente. Então eu fui lá e espremi aqueles cachos de uva dentro do copo, e eu dei o copo na mão do faraó para ele beber. Aí José falou: simples a interpretação. Os 3 cachos representam 3 dias. Este sonho quer dizer que daqui 3 dias, Faraó vai te levar de volta ao teu posto. Ele vai te absolver e ele vai te levar de volta ao posto. E aí o padeiro ficou animado, né? Viu que José interpretou bem o sonho do copeiro. Ele diz: eu também sonhei com 3 cestos. 3 cestos brancos que estavam sobre a minha cabeça. E no cesto de cima havia vários tipos de pães, das mãos de padeiro, pães da arte dos padeiros. E aí vinham as aves dos céus e começaram a comer os pães. E aí o José diz: olha, os 3 cestos são 3 dias também. Mas o que esse sonho representa é que daqui 3 dias o faraó vai tirar você daqui, mas não para te restituir ao teu posto. Ele vai te enforcar. E as aves do céu virão e vão comer a tua carne. Ele, não sei qual foi a reação dele, a Bíblia não fala. Eu não sei se ele desprezou a interpretação de José, se ele entrou em desespero, se ele entrou em depressão, mas que a resposta era que daqui 3 dias ele ia morrer, era a resposta, né? Eu não sei qual foi a reação dele, mas a Bíblia diz que aconteceu exatamente como o José falou. E aí José pediu ao copeiro: olha, quando você estiver diante do faraó, fala de mim para ele. Diz para ele que eu não cometi crime algum, eu fui vendido lá na terra do meu pai. Eu não cometi crime algum lá, eu não sou escravo, eu tenho família, mas eu fui vendido. E aqui também eu não fiz nada de errado, eu não cometi nenhum delito para estar nesse cárcere. Intercede por mim, fala para ele que eu sou inocente. E o carcereiro falou, o copeiro, né? Ele falou: pode deixar, eu vou interceder por você. Pode deixar. Só que eu creio que no primeiro dia ali não havia clima para ele falar de José. Era aniversário do faraó. O faraó estava feliz, estava festejando, estava bebendo. Então eu creio que ele pensou: na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou falar de José para ele, vou pedir para ele analisar o caso de José. José é tão gente boa. Só que Deus fez o copeiro esquecer de José, amados. Por quê? Porque não era tempo de José ser abençoado, é o que falamos há pouco. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Eu imagino que José esperou uma semana, naquela expectativa, né? O carcereiro mó vai chegar aqui, vai me pedir para ir lá e contar a história para o faraó, e o faraó vai me absolver. Pelo menos ele vai me ouvir, eu vou poder contar a minha versão, apresentar a minha defesa, e uma semana nada. Aí ele diz: pode ser que o copeiro não teve oportunidade ainda, né? Vou esperar mais uma semana. Passa mais uma semana e nada.
um mês, 2 meses. Aí ele pede a esperança. Ele fala: o copeiro esqueceu de mim. O copeiro me traiu, né? Mas ele vai fazer o quê? Ele está lá dentro, não sei quanto tempo mais ele ficou, até o dia que o próprio faraó teve um sonho. E a Bíblia diz que ele sonhou que saíam do rio Nilo 7 vacas gordas, bonitas, e em seguida saíam outras 7 vacas magras, feias, e aquelas vacas magras devoravam as vacas gordas e continuavam magras, e o faraó ficou intrigadíssimo com isso, porque pela lógica, se a vaca magra devorou a vaca gorda, ela deveria ficar gorda, ou não é verdade? Mas ela continuou magra. Então o faraó, o que é isso? Ele acorda, deve ter matutado um pouco sobre aquilo, e ele dorme de novo. E a Bíblia diz que ele sonhou agora que de um mesmo pé brotavam 7 espigas grandes, bonitas, depois outras 7 espigas xoxas, pequenas, queimadas do sol, e aquelas espigas pequenas devoravam as espigas grandes e continuavam pequenas e xoxas. Ele fica intrigado. Ele chama todos os sábios e adivinhos do Egito e pede para alguém interpretar para ele o sonho, e a Bíblia diz que ninguém conseguiu interpretar o sonho, porque a mensagem era de Deus, e o único que tinha verdadeira comunhão com Deus era José, e Deus estava preparando o momento da virada na vida de José. Ninguém conseguiu interpretar aquele sonho. Aí o faraó bravo, irritado, nervoso, aí o copeiro se lembra de José, ele fala: ai meu Deus, agora eu me lembro do meu pecado, que erro que eu cometi, que falha, José é tão legal, eu esqueci dele. Faraó, tem um moço lá na prisão, que ele interpretou meu sonho, o sonho do padeiro, e exatamente como ele interpretou aconteceu, eu creio que ele consegue interpretar seu sonho. Aí o faraó manda trazer José. Ele falou: fiquei sabendo que você interpreta sonho. José diz: eu não, Deus dará a resposta de paz a faraó. E aí o faraó conta o sonho e José interpreta. José diz: olha, você sonhou 2 vezes, mas a mensagem é uma só. Nos 2 sonhos a mensagem é a mesma. As 7 vacas gordas e as 7 espigas grandes representam 7 anos de muita fartura. As 7 vacas magras e as 7 espigas xoxas representam 7 anos de fome. Por que o faraó via a vaca magra devorar a vaca gorda e continuar magra? José vai explicar para ele. Os 7 anos de fome serão tão terríveis que tudo que se colher nos 7 anos de fartura vai ser consumido nos 7 anos de fome e vai ficar no 0. É por isso que a vaca continuava magra. José diz: olha, tudo que a gente conseguir acumular, e aí que Deus dá a ideia para José, mandar o faraó, falar para o faraó, de cada 5 sacos de trigo que a terra produzisse naquele ano, de cada 5 sacos de trigo que a terra produzisse naqueles 7 bons anos, ele teria que guardar 1. De cada 10 seriam 2. E eles construíram depósitos e mais depósitos e acumularam muito trigo. O povo não sabia, mas o José, o faraó, os principais conselheiros do faraó sabiam que viriam 7 anos de fome e que eles precisariam ter muito trigo estocado para saciar toda aquela gente. E aí a palavra de Deus diz que quando José fala para o faraó: olha, escolha um homem sábio, inteligente no seu reino para administrar esse negócio, porque é sério, Deus que mandou esta mensagem para o faraó, Deus vai fazer, é importante. O faraó fala para os seus servos: aonde encontraríamos um outro homem cheio do Espírito Santo como José? É ele o homem que nós precisamos, é ele que vai administrar esse negócio. Veja, já no capítulo 41, no versículo de número 14, diz assim: olha, então enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a faraó. E faraó disse a José: eu sonhei um sonho,
E ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta a Faraó. Daí o Faraó vai contar para José o sonho, e lá no versículo 25 diz, olha, então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. E aí ele explica que as 7 vacas gordas e as espigas é a mesma coisa. E lá no versículo 31 ele diz, olha, e não será reconhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Ou seja, por isso que a vaca devorava a outra e ficava ainda com aspecto de magra. Depois que ele explica para o Faraó o que fazer, no versículo 38 diz, olha, e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Acharíamos um homem igual a ele, em quem haja o Espírito de Deus? E aí o Faraó vai colocar José como governador. E o Faraó, na verdade, ele diz o seguinte, ele diz assim: José, eu sou Faraó, mas quem manda é você. Ele vai dizer isso para o José. José, ele sai do cárcere direto para o posto de maior autoridade do Egito, que era a maior potência da época. O Faraó diz, olha, eu sou Faraó, mas quem manda é você. Veja como o Faraó vai dizer isso para ele aqui, olha, no versículo 44. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Ou seja, quem manda é você, quem decide é você. Ninguém vai decidir nada, ninguém vai fazer nada. Você é que manda, você é que decide. Agora, vamos analisar a situação, amados. Alguém aqui não é daqui de Manaus? Quem não é daqui? Pastor, eu não sou daqui de Manaus. Quem não é? Além de mim, temos algumas pessoas também que não são, né? Mas é do Amazonas? Quem não é do Amazonas? Pastor, eu não sou do Amazonas, eu vim de fora. Amém. Eu também, né? Quando a gente migra, geralmente a gente encontra às vezes algumas barreiras, né? Por exemplo, muitos nordestinos vão de São Paulo, do Nordeste para São Paulo. Aí quando chega lá, começa a encontrar resistência, discriminado, né? Porque o paulista, ele fala, não, esses nordestinos vêm do Nordeste para cá para tirar as nossas oportunidades de trabalho, não é isso? Quando o brasileiro sai do Brasil e vai para Portugal, ou para os Estados Unidos, para outro país, as pessoas de lá dizem, esses brasileiros vêm aqui para tirar a nossa oportunidade de trabalho, para roubar nossos empregos. Eles usam essa expressão. Então há uma discriminação com o estrangeiro. Então José, ele era estrangeiro e ele era escravo. Provavelmente já havia uma discriminação. E agora ele é ex-presidiário. Se você tiver uma empresa e você colocar um anúncio lá, demite-se, aí chega a pessoa para a vaga, aí você pergunta, você já foi preso? Já, eu puxei 15 anos, né, de cadeia. Por quê? Eu matei uns 2. Você vai contratar? Você vai dizer, olha, eu gostei do seu currículo, parabéns, mas eu vou analisar melhor, qualquer coisa eu te ligo. Não era assim mesmo? Você foi preso? Fui. O que aconteceu? Eu era estelionatário, eu roubei, eu assaltei um banco, eu estourei uns caixas eletrônicos. Você contrataria a pessoa? Ou você diria para ela, olha, eu vou analisar melhor e depois... Me lembra do episódio, né? Não sei se você assistiu esse episódio, era um seriado de TV, né? O cidadão era juiz e ele chamou o sobrinho dele para auxiliá-lo, né? Naquele dia que o assistente dele faltou. Aí ele pega
chega uma causa para ele, que é um cidadão que estava desempregado. Só que ele era, como diz, ex-presidiário. Ele começa a falar para o cara: você está desempregado ainda? Você tem que arranjar um emprego, tal. Você está fazendo corpo mole, você não quer trabalhar. Aí o cara: ninguém quer dar trabalho para mim, que eu sou ex-presidiário. E aí o sobrinho dele fala: tio, tem tanta coisa para fazer lá em casa, contrata ele. Você é louco, você acha que eu vou contratar um ex-presidiário? Quer dizer, nem o juiz queria contratar, imagina os outros, né? Você acha que eu vou contratar um ex-presidiário para trabalhar na minha casa? É um episódio, né? Mas na vida real acontece, não é verdade? Poxa vida, vamos fazer uma campanha para ressocializar, né? E reinserir na sociedade os criminosos, né? Que estão arrependidos. Mas quem quer contratar, né? Quem quer contratar? Mas o caso de José, ele era ex-presidiário agora, quer dizer, estrangeiro, escravo, ex-presidiário, e Deus o colocou no posto mais importante, com a maior autoridade no Egito. Por quê? Porque ele tinha a bênção do Deus Todo-Poderoso. Então, quando Deus decide fazer, e quando chega a hora de Deus fazer, amados, não há nada e ninguém que possa impedir, Ele vai fazer. O que eu e você precisamos é crer e continuarmos esperando o tempo e a hora de Deus, porque Ele é fiel, Ele é justo e é poderoso para nos abençoar. Então continuemos crendo, continuemos confiando no Senhor. Amém? José foi abençoado, como a gente vê aqui. Agora, ele foi restituído. José tinha a bênção, foi vendido, perdeu tudo. Aí ele foi abençoado de novo, está como mordomo, né? Foi traído, foi parar na prisão, perdeu tudo. Mas agora Deus restituiu, não é nem em dobro, né? Porque de mordomo para governador do Egito, com toda a autoridade, ninguém poder levantar nem a mão nem o pé, senão sob as suas ordens, se tornou uma pessoa poderosíssima. Então Deus, quando restitui, amados, no mínimo, Ele restitui em dobro. É por isso que nós estamos ministrando na quarta-feira a unção da restituição em dobro. E quarta-feira nós vamos falar ainda sobre José. O que aconteceu com José? Por que Deus o honrou desta forma? Você acha que José ficou triste quando os irmãos o venderam? Eu não tenho dúvida de que ele ficou muito triste. Mas ele vai colocar o nome do seu primeiro filho, porque o faraó muda o nome dele. O nome dele era José, como a gente viu, e José significa aquele que aumenta, aquele que multiplica. E o faraó mudou o nome dele para Zafenate Paneia, o Zafenate Paneia, significa Salvador do mundo. Salvador do mundo. E José, ele se casa e tem 2 filhos. E ele põe o nome do seu primeiro filho, Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Ele fala: eu vou chamar meu filho de Manassés, porque Deus fez esquecer a casa do meu pai e me fez esquecer de todo o meu trabalho. Ou seja, toda a humilhação, todo o sofrimento dele trabalhando como escravo. Mas o que aconteceu? José ficou com amnésia, ele esqueceu que tinha pai, ele esqueceu que tinha irmãos? Não. Tanto é que a Bíblia diz que quando os irmãos dele vão lá para comprar trigo, quando ele vê os seus irmãos, quando ele bate o olho, ele logo os reconhece. Olha eles aí. Então ele não esqueceu que tinha irmãos. Ele não deixou de amar os seus irmãos, o seu pai. Os irmãos começavam a falar do pai, do irmão mais novo, que era o Benjamim. A Bíblia diz que ele se escondia para chorar de tanta emoção, de saber que o seu pai estava vivo, seu irmão mais novo estava vivo. Então não é que ele esqueceu no sentido de ficar com amnésia. Deus curou as feridas do passado. Deus curou as marcas do passado. Deus curou os traumas do passado. Então, quarta-feira, nós vamos orar aqui para Deus curar as mágoas, curar os traumas do passado, as feridas do passado. Se você guarda mágoas, feridas, quarta-feira nós vamos orar para Deus curar. Vamos ministrar sobre a tua vida
a unção da restituição em dobro. Amém? Mas é necessário você buscar a Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai te curar. Mas hoje eu quero orar com você para Deus abençoar e Deus te levar a grandes conquistas, porque o propósito dessa campanha é este. José, ele conquistou o maior posto, a maior posição que alguém poderia ter no Egito. Há quem diga que nem existia esse cargo de governador, ou governador dos governadores. Foi criado, Deus criou um cargo para José. Então ele conquistou esse cargo com a bênção de Deus. Nós estamos orando para você conquistar casa, conquistar carro, conquistar empresa, conquistar um emprego melhor, a tua independência financeira, a tua estabilidade profissional, que você passe naquele concurso, conquistar a tua família, conquistar a salvação da tua família e assim por diante. Vamos orar em nome de Jesus, mas antes de orar, deixa eu te dar o pedido de oração. Você que não tem ainda, eu vou te dar o pedido da campanha 2026, o ano dos conquistadores. 2026, o ano dos conquistadores. Nós vamos te dar esse papel. Você não vai escrever nada agora, porque você não vai entregar hoje. Você só vai me entregar esse papel no dia 21 de dezembro, que é quando termina a campanha. Dia 21 de dezembro. Então não tem pressa para você entregar. Aqui atrás tem o espaço para você escrever o que você quer que Deus te ajude a conquistar em cada área da tua vida, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, na tua vida familiar, na tua vida espiritual. De repente a pessoa, pastor, eu não tenho falta de nada, eu só quero que Deus abençoe a minha vida espiritual. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero receber os dons do Espírito Santo. Deus vai te dar, em nome de Jesus. Amém? Então os obreiros vão passar, pegue esse papel, esse pedido de oração para você, e nós vamos orar já. Nós vamos orar. Você não precisa preencher hoje, pode preencher em casa, com calma, e aí quando você preencher, aliás, quando for no dia 21, você nos devolve. Hoje o meu milagre vai chegar. Nem de um lado, nem de outro, né, irmã? Olha lá, atrás de você, Arthur. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar todos de pé, para a gente orar. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Com muita fé, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai, eu te peço, da mesma maneira que o Senhor abençoou a Abraão, Isaque, Jacó, José e a tantos outros que confiaram em Ti, me abençoa, me faça prosperar, crescer, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Pai querido, Deus amado, me ajude a conquistar grandes bênçãos, grandes milagres, me ajude a realizar grandes conquistas, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, que assim seja, graças a Deus. Continue falando com Deus, com o Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, aqui estamos nós, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, meu Deus, nesta campanha, neste propósito de oração, para que o Senhor nos abençoe ainda este ano, e que o Senhor faça com que o próximo ano, meu Deus, seja um ano de grandes conquistas na vida de cada um de nós. E esta pessoa deseja, meu Deus, ela tem sonhado, o Senhor conhece os sonhos, os projetos, os planos que estão no coração de cada um de nós.
Meu Deus, esta pessoa tem sonhado com uma casa melhor, ela tem sonhado, meu Deus, com um carro melhor, ela tem sonhado, meu Deus, com a ampliação da sua empresa, do seu negócio, do seu projeto. Meu Deus, esta pessoa, ela tem sonhado, meu Pai, em construir, meu Pai, e realizar o seu sonho de ter o seu próprio negócio. Esta pessoa tem sonhado, tem projetado, meu Deus, ela quer conquistar, meu Pai, a independência financeira, a estabilidade profissional, ela quer passar no concurso, ela tem estudado, meu Deus, para passar no concurso. Então abençoe esta pessoa para que ela passe naquele concurso e tenha a sua estabilidade profissional. Meu Deus, esta pessoa que quer conquistar aquela viagem, meu Deus, ela tem sonhado tanto com esta viagem, então que o Senhor a abençoe para que ela consiga realizar a sua viagem. Meu Deus, esta pessoa que tem sonhado e projetado uma família, ela é sozinha, ele é sozinho, e esta pessoa deseja ter alguém ao seu lado, constituir família, ter filhos. Então, meu Deus, abençoe a vida do teu filho e da tua filha, abençoe a vida do teu servo e da tua serva, e os ajude a crescer e prosperar nisso em nome de Jesus. Esta pessoa, meu Deus, que sonha em ganhar a sua família para Jesus. Esta pessoa, meu Deus, que projeta, meu Pai, ver toda a sua família salva. Meu Deus, resgata o marido, resgata a esposa, resgata o filho, a filha. Salva, Senhor, a família do teu servo e da tua serva em nome de Jesus Cristo. Esta pessoa que tem projetado, meu Deus, ela tem desejado grandes bênçãos na sua vida espiritual. Ela quer receber os dons do Espírito Santo, ela quer receber o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, os dons de curar, para colocar as mãos sobre os enfermos e curá-los. Esta pessoa quer ser batizada com o Espírito Santo, ela quer receber um ministério. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a sua vida e prospere em nome de Jesus. Meu Pai querido, esta pessoa que já teve tudo isso e perdeu, meu Pai, foi roubada, assim como José, ele foi roubado uma vez, foi roubado segunda vez, mas ele tinha a tua bênção, ele tinha o principal, ele tinha o mais importante, que era a tua bênção sobre ele, e o Senhor sempre restituindo na vida dele, sempre fazendo prosperar para a glória do teu nome. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, Senhor, louvado e engrandecido para todos sempre seja o teu nome, Jesus. Te glorificamos, te exaltamos, Pai, pois cremos que o Senhor já está abençoando, já está operando milagres e maravilhas na vida de cada um de nós. Meu Deus, esta pessoa talvez ela ainda não preencheu o seu pedido de oração, mas o Senhor já sabe o que ela vai escrever. Meu Deus, se ela escrever algo que não é necessário, que o Senhor ignore, e aquilo que a pessoa esquecer de escrever, que o Senhor acrescente, que o Senhor aperfeiçoe o nosso pedido, que o Senhor aperfeiçoe a nossa fé, e que o Senhor projete e faça acontecer na nossa vida tudo aquilo que precisaremos, meu Pai, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida espiritual, que todas as áreas da nossa vida estejam abençoadas em Ti. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Adore a Ele, glorifique ao nome do Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aplauda e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Podes tomar o teu assento, teu lugar. Deixa eu falar com os irmãos o seguinte, olha só. No dia 13 de dezembro, nós vamos ter o nosso próximo batismo nas águas. Dia 13 de dezembro, batismo nas águas. Talvez você já seja batizado, provavelmente já é, mas talvez você tenha na tua casa ou no teu trabalho uma pessoa que é muito legal. Eu sei que tem pessoas que me diriam assim, pastor, olha, tem um colega de trabalho, tem uma pessoa muito boa, pastor, tem um vizinho meu, um colega que é uma pessoa maravilhosa, pastor, mas é uma pessoa que, apesar de crer em Deus, ter fé em Deus, a gente ora junto,
Mas ele não é batizado, pastor. Pois é, você tem que levar esse estudo e dizer, olha, a palavra diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Você precisa se batizar, você precisa descer as águas. A pessoa, mas eu já me batizei quando era bebê. Não importa, batismo de bebê não é válido, você precisa se batizar. Então, os obreiros vão passar, pegue esse estudo, leve para esta pessoa, converse com ela, convença a pessoa a estar se batizando no dia 13 de dezembro. Será o último batismo do ano aqui na Paz e Vida em Manaus. Aliás, no Brasil inteiro e em Portugal, né? Dia 13 de dezembro, batismo nas águas. Abra a palavra de Deus novamente. Você não vai ler agora esse panfleto, você não vai ler agora, você vai ler depois. Agora nós já vamos para outra parte da reunião. Amém? Amém ou não amém? Tá bom. Provérbios capítulo de número 11. Abra, por favor. Provérbios capítulo 11. Nós vamos agora apresentar a Deus a nossa adoração através dos dízimos e das ofertas. Quando a pessoa ela separa o dízimo, ela separa a oferta e traz à casa do Senhor, é uma maneira dela dizer, Deus, eu sei que foi o Senhor que me abençoou. Eu sei que foi o Senhor que me abençoou para eu ter um trabalho. Eu sei que foi o Senhor que me deu força para levantar todo dia cedo e trabalhar. Eu sei que tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Então, nós vamos ver isso na palavra. Olha só. Provérbios capítulo de número 11. Quem encontrou, diga eu. Nós vamos ler no capítulo 11 de Provérbios, o versículo 28. Provérbios 11, 28, olha só, está escrito assim, aquele que confia nas suas riquezas cairá. A pessoa que confia no seu próprio dinheiro vai quebrar a cara. A gente falava aqui outro dia, o problema do rico, o problema de quem tem muito dinheiro, é que a pessoa acha que o seu dinheiro vai resolver todos os seus problemas. E chega uma hora que o dinheiro não resolve. Chega um momento que o dinheiro não responde. Ainda que a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde, mas tem uma hora que ele não responde. Dizem, por exemplo, que o Steve Jobs, né? Steve Jobs, o criador da Apple, né? Do iPhone, dizem que ele tinha dinheiro para comprar um hospital em cada país do mundo. No entanto, ele morreu aos 60 e poucos anos de câncer e o dinheiro dele não conseguiu comprar a cura. Porque tem horas que o dinheiro não resolve, tem horas que o dinheiro não responde. Então veja, aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Reverdecer, o que significa reverdecer? No meu entendimento, algo que era verde, deixou de ser verde e voltou a ser verde de novo, sim ou não? Ou seja, uma vegetação que era verde, deixou de ser verde e voltou a ser verde novamente. Quem é do Nordeste, ou quem já viajou pelo interior do Nordeste, sabe disso. Se você viajar pelo interior do Nordeste agora, você anda naquelas rodovias, você olha para a vegetação, é toda cinza, parece que está seco. Mas quando cai a primeira chuva, brotam as folhas e ela volta a frutificar. Ou seja, a vegetação ela reverdece. Parece que está morta, mas não está. Tem vida ali. E quando Deus manda a chuva, ela reverdece. É assim que Deus faz com quem é justo. Olharam para José, os irmãos de José nunca imaginavam que era ele que estava ali, diante deles, no Egito, porque para eles José tinha sido eliminado, só que não tinha sido. Para muitos, quando José, sendo um estrangeiro escravo, foi parar na prisão, sendo acusado de assediar a esposa do chefe, jamais ele sairia dali, morreria ali dentro daquela prisão, mas Deus o tirou e o colocou acima do faraó, até porque o faraó diz, eu sou faraó, mas eu não mando nada, quem manda é você. Então, amados, quando alguém olhar para você e disser assim, acabou, não tem mais jeito, lembre-se, o teu Deus
é o Deus que faz reviver, faz reverdecer aquele que parece que está seco, que não tem mais vida. Mas é necessário ser justo, ser fiel e obedecer ao Senhor. Amém? Então nós vamos apresentar a Deus agora a nossa adoração, através do dízimo, da oferta. É uma maneira da pessoa dizer: Deus, a minha confiança está em Ti. Quando a pessoa recebe o pagamento, separa o dízimo. Quando ela recebe o 13º, separa o dízimo e traz, coloca no altar de Deus. É uma maneira dela dizer: Deus, eu uso o dinheiro, eu me mantenho através do dinheiro, mas a minha confiança não está no dinheiro, a minha confiança está em Ti, porque é o Senhor que me abençoa. Então pega aí a tua oferta de amor, a tua adoração. Pastor, eu vou devolver o dízimo. Pega aí o teu santo dízimo. Você que diz: pastor, eu deveria ter trazido o dízimo, mas eu não trouxe. Como é que eu faço? Nós temos aqui a maquininha e você, com o teu cartão do banco, você poderá transferir o valor do dízimo da oferta para a conta da igreja. Amém? Vamos nos colocar todos em pé. Se você precisar vir até a maquininha, venha. Se você precisar usar o Pix, pastor, eu quero ofertar através do Pix. Na tela está a nossa chave Pix. Aí nessa cadeira na sua frente também tem o QR Code. Você abre o aplicativo do teu banco, vai no Pix, lê QR Code, aí você lê esse QR Code na tua frente e faz aí a tua contribuição. Você que nos acompanha pela internet, você também pode fazer isso. Aí na tela está a nossa chave Pix, está também o QR Code e também o número, está aí o número do telefone, assim como no telão aqui, para você enviar o comprovante do teu Pix. Por quê? Quando você envia o comprovante, a gente ora por você. E você que diz: pastor, eu não vou aí à frente porque eu ofertei no Pix. Eu devolvi o dízimo no Pix. Eu sempre falo para os irmãos amados, quando você devolver o dízimo no Pix, você pega o impresso do santo dízimo, você pega aqui o impresso, deixa eu pegar aqui embaixo do pedido de oração, você pega aqui o impresso do dízimo, pessoal, você pega o impresso aqui, mas amém, olha só, esse aqui é do 13º. Vamos supor que você recebe o 13º e você devolve o dízimo no Pix. Você pega o impresso, escreve o teu nome, coloca o valor do dízimo e escreve ao lado Pix. E aí você, na hora que eu chamar os dizimistas aqui à frente, você vem e você apresenta o teu impresso. Por que você deve fazer isso? Porque essa parte com o teu nome vem para as minhas mãos. Ontem, por exemplo, eu vim aqui em jejum com vários obreiros, ficamos aqui das 9 às 10 da manhã, orando pela igreja, orando pelos irmãos, inclusive pelos dizimistas e ofertantes da igreja. Então, esse papel vem para a minha mão, eu trago para cá e oro aqui pela vida financeira dos dizimistas, dos ofertantes. Amém? Então erga para o alto a tua oferta de amor, a tua adoração, e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Ore com fé: meu Deus e meu Pai, eu apresento no teu altar a minha adoração. E eu te peço, em nome de Jesus, me abençoa e me faça prosperar. Pois eu prometo, quanto mais o Senhor me abençoar, mais e mais eu abençoarei a tua obra. Em nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Continue falando com Deus, com o Senhor Jesus. Pai querido, Deus amado, apresentamos ao Senhor a nossa adoração. E nós te pedimos, Pai, recebe o dízimo do dizimista, a oferta do ofertante. É uma maneira de dizermos ao Senhor: nós confiamos em Ti. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Tu és o nosso sustento, Tu és o Deus que nos galardoa, que nos recompensa. Então, meu Pai, recebe, se agrada da fé de cada um de nós e nos recompensa segundo a Tua justiça e fidelidade. Esta pessoa que hoje não tem nada para oferecer, mas ela gostaria tanto de abençoar a Tua obra também, que o Senhor a abençoe e a faça prosperar. Meu Deus, em nome de Jesus, que da próxima vez que esta pessoa voltar à Tua casa, ela já tenha como abençoar a Tua obra também.
Meu Pai querido, meu Deus amado, em o nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, abençoe também, abençoe aquela pessoa que ao devolver o dízimo, ela fez através do Pix, ao ofertar, e aqueles, meu Pai, que enviaram o comprovante, que recebam uma bênção ainda mais especial. Em nome de Jesus te pedimos, Pai, e que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode colocar aqui no altar do Senhor teu santo dízimo. Vem para cá, traz a tua oferta, a tua adoração. Coloca aí no altar do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos terminar a reunião. Eu vou pedir aos obreiros para rapidamente, sente aí no teu lugar. Eu falei do empréstimo do dízimo do 13º, né? Você vai receber o 13º. Então, quando você recebe o 13º, você também deve separar o dízimo que é do Senhor. Então, eu vou pedir aos obreiros para levarem até você o empréstimo do dízimo do 13º. Quando você receber, você separa, traz, coloca no altar do Senhor. Seja fiel em tudo, porque Deus vai te abençoar em tudo também. Por favor, amados, podem passar. Pega aí o empréstimo do dízimo do 13º. Amém? Amém ou não amém? O do dízimo normal estava aqui, aqui estava lá embaixo. Por isso que eu não o achei. Amém? Agora, nós vamos entregar para você, nós vamos entregar para você o mais novo livro do pastor João Ribe Palharim. Só que preste atenção. Hoje, somente hoje, eu vou te dar 2 livros desses. Quem veio hoje foi privilegiado. A partir do próximo domingo é um só. Mas hoje serão 2. Um é para você e o outro é para você dar para alguém. Eu brinquei aqui, preste atenção. Eu brinquei falando para você dar o livro para a pessoa mais católica que você conhece. Não é isso? Mas, amados, não se trata de religião. Trata-se de cristianismo e salvação. Amém? Trata-se de salvação. Então você vai dar esse livro principalmente para alguém que você sabe que não é salvo ainda. Aquela pessoa, aquele parente, aquele vizinho, aquele colega de trabalho, de escola, que você sabe que se a pessoa morrer hoje, ela vai ter problema porque ela não conhece Jesus, ela não serve a Jesus como deveria servir. Então você vai dar esse livro para essa pessoa. Você vai oferecer para ela, falar, olha, eu sei que você tem a sua religião, se é que a pessoa tem, não importa se ela é católica, espírita, budista, não importa. Você vai dizer, olha, eu sei que você tem a tua religião, mas isso aqui não é sobre religião. Isso aqui é sobre salvação. Todo mundo quer ser salvo, sim ou não? Todos nós queremos. A pessoa também quer. Então fala, eu sei que você quer ser salvo. Então esse livro ele trata de salvação e você vai dar para ela, tá bom? Então os obreiros vão passar, pegue 2. Um é para você e o outro para você abençoar a vida de alguém na tua vida, na tua família, na tua casa ou no teu trabalho, tá bom? Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Pega aí, nós vamos dar a bênção final e encerrar a reunião. Acabou aí? Hã? Vamos lá, Malafaia. Vamos lá, Malafaia. Solta o freio de mão, Malafaia. Hã? Tem uns obreiros que ficam bravos quando eu falo assim, solta o freio de mão. Mas é porque quando a gente dirige com o freio de mão puxado, o carro vai mais devagar, não vai? Já aconteceu de você estar dirigindo, por que esse carro está sem força? Aí você vê o freio de mão está puxado, né? As irmãs que são especialistas nisso, né? Hã? Brincadeira, irmãs. Brincadeira, eu sei que vocês dirigem bem. Amém? Encerrou? Vamos ficar todos de pé então? Se coloque de pé no teu lugar. Quem nunca, né, amados? Quem nunca, né? Eu já fiz isso também, né?
Então faz assim com as tuas mãos, conforme eu falar, você vai dizer assim, seja bem alto e bem forte. Que o Senhor vos conceda a bênção da paz, a bênção do amor, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade. Que o Senhor te leve a grandes conquistas e a restituição em dobro. Que Ele nos leve em paz para os nossos lares. Que Ele nos guarde no seu amor, hoje e para todos sempre. Agora traga todas estas bênçãos para você, se abrace, se ame, se valorize. Você é muito importante para Deus, muito importante para o Senhor Jesus. E que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja contigo, meu amado e minha amada, não somente hoje, mas para todos sempre. Vamos dizer assim, seja todos juntos, bem forte. Assim seja, e viva Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Cumprimente quantas pessoas você puder, com a paz do Senhor. Diga, vai na bênção e até quarta-feira, se Deus quiser.